processo. Já já a gente vai detalhar todo esse processo. Antes disso, convido vocês para virem com a gente aqui para o nosso TP, para trazer informações do Vatican News, o site do Vaticano, que traz também todas as atualizações, faz uma cobertura completa. Aqui já temos essa imagem fazendo homenagem ao Papa nos braços do Pai, 1936-2025. E aqui então todos os destaques dessa cobertura especial que o Vatican News está fazendo. Aqui um destaque para as mensagens de pesar do mundo pela morte do Papa. Tem também um editorial do Vatican News, o Papa da Misericórdia. Uma informação aqui do Brasil, CNBB, Francisco traduziu e testemunhou suas intuições para a Igreja e para a sociedade. Cardeal Reina preside missa em sufrágio do Papa às 7 horas da noite de hoje. Papa Francisco, aqui já é uma análise mais geral, 12 anos de novos dinamismos e portas abertas. O pontificado de Jorge Mário Bergoglio no trono de Pedro, entre viagens, reformas, documentos, reestruturações eclesiais, compromissos pela paz, pelos pobres e imigrantes no horizonte da inovação. A gente vai abrir aqui alguns desses pontos curiosos. Vamos começar aqui com esse editorial para a gente observar então o pensamento do Vaticano após a partida de Papa Francisco. Abre aspas, a misericórdia de Deus é a nossa libertação e a nossa felicidade. Vivemos da misericórdia e não podemos nos dar ao luxo de ficar sem misericórdia. Ela é o ar que respiramos. Somos pobres demais para estabelecer condições. Precisamos perdoar porque precisamos ser perdoados. Se há uma mensagem que, mais do que qualquer outra, caracterizou o pontificado do Papa Francisco e está destinada a permanecer, é a da misericórdia. O Papa nos deixou repentinamente nesta manhã, depois de ter dado a última bênção Urbi et Orbi, no dia de Páscoa, do balcão central da Basílica de São Pedro, depois de ter dado a última volta pela multidão para abençoar e saudar. Muitos temas foram abordados pelo primeiro pontífice argentino da história da Igreja, em especial a preocupação com os pobres, a fraternidade, o cuidado com a casa comum, o firme e incondicional não à guerra. Mas o coração de sua mensagem, o que certamente causou mais impressão, é o chamado evangélico à misericórdia, a proximidade e ternura de Deus para com aqueles que se reconhecem necessitados da sua ajuda. A misericórdia como o ar para respirar, isto é, do que mais precisamos, sem o qual seria impossível viver. Todo o pontificado de Jorge Mário Bergoglio foi vivido sob o lema dessa mensagem, que é o coração do cristianismo. Desde o primeiro Ângelus, recitado em 17 de março de 2013, da janela do apartamento papal, que ele nunca abandonaria, Francisco falou da centralidade da misericórdia, lembrando as palavras ditas a ele por uma senhora idosa, que foi se confessar quando ele tinha sido apenas ordenado bispo auxiliar de Buenos Aires. Abre aspas, o Senhor perdoa tudo. Se o Senhor não perdoasse tudo, o mundo não existiria. O Papa, que veio do fim do mundo, não fez mudanças nos ensinamentos da tradição cristã de 2000 anos, mas ao trazer de modo novo a misericórdia ao centro do seu magistério, ele mudou a percepção que muitos tinham da Igreja. Ele deu testemunho da face materna de uma Igreja que se inclina sobre aqueles que estão feridos e, em particular, sobre aqueles que estão feridos pelo pecado. Está aí, então, um trechinho desse editorial do Vatican News, um material, uma cobertura aí bem volumosa, bem profunda sobre a morte do Papa Francisco. Já já a gente traz novas informações do Vatican News. Convido vocês para voltarem aqui comigo para o nosso TP. Vamos trazer mais informações então sobre esse processo de escolha do novo Papa. Vamos às informações. Após a morte do Papa Francisco, nesta segunda-feira, dia 21, a Igreja Católica iniciará o processo de escolha do seu novo pontífice. Eu já vou voltar para o telão para explicar para vocês como é que esse processo acontece. São várias etapas, há uma discussão interna. Vem comigo então para vocês conferirem esse infográfico que o G1
preparou e a gente vai aqui então compartilhar com vocês. Conclave, como a Igreja Católica escolhe o seu novo Papa. Após a morte do Papa Francisco nesta segunda, a Igreja Católica iniciará o processo de escolha do novo pontífice. E aqui um material bem detalhado, com muitas imagens. Vamos lá mostrar o que acontece antes da votação. O Vaticano convoca todos os cardeais com menos de 80 anos para participar da eleição. Atualmente, 138 religiosos estão aptos a votar, incluindo 7 brasileiros. Aqui tem um mapa de Roma, Basílica de São Pedro, para vocês se localizarem. Após se reunirem na Basílica de São Pedro, os cardeais participam de uma missa especial antes do conclave, chamada Pro-Eligendo Pontífice, pela eleição do Papa. Ponto 2 desse processo. Após a missa, eles deixam a Católica Paulina e seguem em procissão até a Capela Sistina. Durante o trajeto, os religiosos vestem trajes corais e cantam o hino Veni Creator, invocando o Espírito Santo. Ponto 3. Ao chegarem à Capela Sistina, eles fazem um juramento de sigilo sobre as votações. Em seguida, o mestre de cerimônias proclama extra homines, todos para fora, determinando a saída de quem não participará da eleição. E em seguida a gente tem então todos esses detalhes. A Capela Sistina é então fechada e os cardeais ficam completamente isolados do mundo exterior. Durante o conclave eles não podem. O que é proibido durante esses dias de conclave? Comunicar-se com pessoas de fora, ter acesso à imprensa, ter acesso a celulares, usar computadores, ler jornais e etc. Ou seja, totalmente isolados do mundo. Como é que são as vestimentas dos cardeais? Nós temos o solidel, que é o nome que provém do latim soli deo, somente Deus, nessa parte que fica aqui na cabeça. Temos a moseta, que é uma capa curta que cobre os ombros e vai até a cintura, de cor vermelha. A cruz peitoral, que é feita de ouro ou materiais preciosos. Temos também o barrete, que é usado sobre o solidel, né? Essa parte de pano aí vermelha. Temos também o roquete, que é o vestido branco que cobre a batina e é decorado com renda. E, por fim, a batina vermelha, que indica a vontade de derramar seu sangue por Cristo. Isso é só o início, porque depois nós temos a votação. Quem é que escolhe o novo Papa? Limite para votar de no máximo 80 anos. São 132 cardeais aptos a votar. Antes da votação, os cardeais tomam seus lugares na Capela Sistina e realizam um sorteio para delegar funções específicas. 9 cardeais são sorteados, sendo que 3 serão escrutinadores e farão a contagem dos votos, uma espécie de comitê eleitoral. 3 serão revisores e vão conferir a apuração. E 3 serão infirmari e serão responsáveis por recolher os votos dos cardeais doentes que não podem permanecer na Capela Sistina. Lembrando, né, são idosos. Alguns têm aí problemas de saúde. Aqui do lado a gente já falou para vocês, mas repetindo, são os cardeais aptos a participar do conclave: Sérgio Rocha, Odílio Scherer, Jaime Spengler, Paulo César Costa, Orane Tempesta, Leonardo Urich Steiner e João Brás de Avis. Os 138 cardeais eleitores recebem cédulas de votação que contêm a frase eligo in summum pontificem, elejo como sumo pontífice, na parte superior, né? Você observa aqui nessa imagem. Abaixo há um espaço em branco onde eles devem escrever o nome do candidato escolhido, né? Nessa linha logo abaixo. Após preencher a cédula, o cardeal a dobra ao meio 2 vezes consecutivas. O voto é secreto. 1 a 1, os cardeais vão até o altar com a cédula visível e fazem um novo juramento. Depois ele coloca a cédula em cima de um prato, que é usado para depositar o voto na urna. Se um cardeal estiver impossibilitado de comparecer por motivo de saúde, os infirmari, né, aqueles cardeais que a gente falou agora há pouco, recolhem o voto em uma caixa especial.
Depois que todos os votos são depositados, um dos escrutinadores agita a urna para misturar as cédulas. Os escrutinadores leem cada voto em voz alta e registram a apuração em uma folha. As cédulas são furadas na palavra eligo e amarradas juntas em uma linha, como você vê aqui nessa imagem. Ao fim da apuração, as cédulas são queimadas. Se o Papa tiver sido eleito, uma fumaça branca... Opa, andou demais aqui a nossa arte. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para vocês acompanharem, né? Se o Papa não tivesse sido eleito, vocês já devem acompanhar esse processo. A fumaça é preta. Pronto, está aqui. Se ao fim da apuração as cédulas são queimadas. Se o Papa tiver sido eleito, uma fumaça branca sairá da chaminé da Capela Sistina. Caso contrário, a fumaça será escura. Fumaça branca, Papa eleito. Se o Papa foi eleito, apenas cédulas são queimadas. Uma fumaça branca, então, sai dessa chaminé. Fumaça escura, o Papa não foi eleito. Se houver indefinição, as cédulas são queimadas com um cartucho com elementos químicos para que a fumaça saia preta. Se um candidato recebe 2/3 do voto, ele é eleito Papa, daqueles 138. Caso contrário, uma nova rodada de votação é realizada até que o candidato receba esses 2/3 do voto. Sem consenso, que é uma possibilidade. O conclave pode se arrastar por dias até que 2/3 de todos os cardeais eleitos votem no mesmo candidato. A Igreja Católica estabelece regras para o ritmo das votações. Que regras são essas? São realizadas até 4 votações por dia, sendo 2 pela manhã e 2 à tarde. Caso, após 3 dias de conclave, não haja consenso, a votação é suspensa por 1 dia para orações. Vão lá todos os cardeais rezarem, refletirem, pedir ajuda a Deus para achar aí o caminho melhor para a Igreja Católica. O conclave é retomado e pode ser pausado novamente por 24 horas se mais 7 rodadas de votação terminarem sem resultado. Mesmo com apenas 2 nomes na disputa, ainda é necessário obter 2/3 dos votos para que o novo Papa seja eleito. Se após 34 votações ainda não houver um Papa eleito, os 2 mais votados da última rodada disputarão uma espécie de segundo turno, ou seja, tem segundo turno também nas eleições do Vaticano. Papa eleito. Após a escolha do novo pontífice, a Igreja segue alguns ritos tradicionais para oficializar a posse. Quais são eles? Quando um Papa é eleito, ele é chamado e deve responder a seguinte pergunta: aceita a sua eleição canônica para sumo pontífice? Caso aceite, ele responde a uma segunda questão: como deseja ser chamado? Neste momento, o Papa eleito escolhe qual será o seu nome. E aí tem um ponto também bem curioso: como é escolhido o nome do Papa. Tradição iniciada por Jesus Cristo, que mudou o nome do pescador Simão para Pedro. Trata-se de uma forma de homenagear os antigos papas. O nome escolhido normalmente aponta que o novo papa se identifica com as doutrinas e realizações dos outros papas que tiveram o mesmo nome ou homenagear um apóstolo de Jesus. E aqui a gente tem o ranking dos nomes mais escolhidos. O primeiro João, 23, depois Gregório, 16, Bento, também 16, Clemente, 14, Inocêncio, 13, Leão, 13 também, Pio, tivemos 12 papas com essa nomenclatura. O novo pontífice é levado para a chamada Sala das Lágrimas, onde recebe as vestes papais e medita antes de ser apresentado aos fiéis. Por fim, ele é levado à sacada central da Basílica de São Pedro, onde o cardeal diácono mais velho anuncia ao mundo a célebre frase: "Habemos Papa", temos um Papa. E aqui então a Basílica de São Pedro, a sacada central de onde esse anúncio é feito, e o Papa escolhido então faz o seu primeiro discurso. A palavra conclave vem do latim conclaves e significa fechado à chave. É por meio dele que a Igreja Católica elege o novo Papa. Durante os dias de eleição, cardeais do mundo todo ficam fechados dentro do Vaticano em uma área conhecida como zona de conclave. Eles também fazem um juramento de segredo absoluto sobre o processo. E aqui, mais uma vez, a gente tem, então, no caso aqui, os nomes dos brasileiros, e atualmente 138 cardeais com menos de 80 anos estão aptos a participar, 7 são brasileiros, já falamos sobre todos eles, e aqui é só um texto detalhando o que a gente já acabou de ler. Professor Emanuel,
é um processo aí, então, bastante complexo, né? Que queria que... o Emanuel já saiu. Temos mais alguém com a gente? Se tiver, vocês então me avisem. Padre Rafael? Padre Rafael está aqui com a gente. Padre Rafael, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso O Povo News. Trouxemos aí, né, alguns pontos desse processo do conclave, né? Como é que o senhor observa todas essas regras colocadas aí pela Igreja Católica, né? De que modo, na sua avaliação, elas são importantes, primeiro, para garantir ali um espaço realmente de muita reflexão, oração e isolamento para esses cardeais e, claro, garantir